Para quem devemos olhar? Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre um assunto que diz respeito a você e a mim, porque tanto você como eu somos seres humanos normais, carnais. Um dia vamos morrer. Então, nós somos pessoas que estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, nós não somos pessoas onipotentes. Pelo contrário, nós somos pessoas impotentes. Existem certas coisas na vida que nós não conseguimos fazer. Somos frágeis. Então, existem coisas na vida que podem nos afetar. Existem calamidades que podem nos fazer sofrer. Então, nós temos que lidar com isso. De que forma? Por nossa própria capacidade? Por nossa engenhosidade? Por nossa própria força? Não. Nos tempos difíceis em que iremos passar, temos que contar com alguém que não pode ser alguém igual a você ou a mim. Tem que ser alguém que nós não podemos ver. Devemos contar, nesses casos, com a ajuda de Deus, que é o nosso Criador. Então, é nesses momentos que nós devemos olhar para Deus. Os nossos olhos têm que estar postos nele, para que dele venha a nossa ajuda. Quando olhamos para ele, estamos querendo dizer que é dele que tem que vir a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso socorro. Então, é para Deus que nós devemos olhar. Ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim sempre. Porque se nós olharmos para ele com a intenção de que ele nos ajude, ele fará essa ajuda a nosso favor. Esse é o benefício que nós devemos ter. Essa deve ser a nossa confiança para com ele. Devemos confiar na ajuda dele. Ele tem que ser o nosso auxílio nessas situações. Então, nós devemos entender isso hoje, porque ele está disposto a ajudar todos aqueles que olham para ele, esperando que ele possa agir em nosso favor. Então, nós devemos entender isso, porque muitas das vezes o socorro do homem é vão, ou seja, é inútil. Mas, se nós olharmos com confiança para Deus, ele irá corresponder ao nosso olhar de confiança para com ele. E ele fará aquilo que nós precisamos, que é a ajuda. Porque muitas das vezes existem coisas, existem circunstâncias, situações que nós não conseguimos encontrar uma saída, nós não conseguimos fazer nada. Ficamos perdidos. É nesse momento que nós devemos olhar para Deus. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre esse assunto hoje, usando, é claro, as Escrituras. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre essa questão. E esses textos servem para você e para mim hoje, para nós aprendermos, de fato e verdade, que devemos olhar para Deus nos momentos em que nos sentimos impotentes diante de certas situações que são graves,
que nós não conseguimos fazer nada. É nesse momento que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, nos sujeitarmos a Ele, confiarmos nele, olharmos para Ele, para que Ele corresponda à nossa expectativa. E Ele vai corresponder com certeza. E isso é um fato que já aconteceu na história. E é esse texto que eu vou ler aqui agora, para você ficar sabendo disso hoje. Porque muitas pessoas hoje no mundo não sabem disso. Porque muitas não acreditam nas Escrituras. Muitas pessoas não acreditam em Deus, são incrédulas. Mas o texto que eu vou ler aqui agora é para estimular, encorajar e incentivar a você a olhar para Deus nos momentos difíceis de sua vida. Assim como eu tenho que fazer também da minha parte. E isso tem que acontecer na humanidade de forma unânime. Então, é com esse objetivo que eu vou falar aqui hoje a respeito disso. E o texto que eu vou ler aqui está no segundo livro das Crônicas. E está escrito assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então a situação aqui era gravíssima. Por quê? 3 povos com seus exércitos estavam vindo para guerrear contra Judá. 3 povos se uniram seus exércitos para vir guerrear contra Judá. E o exército de Judá, diante da quantidade desses 3 exércitos juntos, era muito inferior o número de pessoas no exército de Judá. Ou seja, aqueles 3 povos cujos exércitos se uniram contra Judá, iriam chegar ali e exterminar tudo. Homens, mulheres, crianças. Não ia sobrar nada, ninguém vivo. Foi nesse momento que aquele povo reconheceu a sua impotência diante daquela situação. Essa é a condição humana. Eles se viram assim. Você e eu também temos que nos ver assim diante de certas situações graves que passamos na vida, momentos difíceis, como estava acontecendo aqui com eles. E eles declararam isso mesmo. Porque eles disseram: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Eles já conheceram que não tinham forças em si mesmos para resistirem. Eles eram fracos. A força deles seria inútil. Se eles tentassem fazer alguma coisa com suas próprias forças, iriam perecer. E eles sabiam que não tinham forças para guerrear contra aqueles 3 exércitos que se uniram contra eles. Essa era a condição deles. Essa é a sua condição, essa é a minha. Nós temos que reconhecer que não temos forças para enfrentarmos certas coisas na vida. Essa é a condição humana. E eles estavam nessa condição, assim como hoje nós estamos também. Então ele diz aqui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Então, diante daquela situação, eles reconheceram que não sabiam o que fazer. Nós também temos que reconhecer isso de vez em quando. Não podemos ficar
com essa prepotência, com esse orgulho, com essa soberba da vida, de que podemos fazer alguma coisa. Nós devemos reconhecer, em certos momentos da vida, que nós também não podemos saber o que fazer. Vai chegar um ponto em que nós não iremos conseguir fazer nada, porque não sabemos como fazer. A nossa capacidade será inútil nessa hora. A nossa engenhosidade não irá conseguir fazer nada, não irá conseguir produzir nada. Então, é assim que eles estavam. Eles não sabiam o que fazer. Isso já deve ter acontecido com você, já deve ter acontecido comigo também. Mas é nesse momento que nós devemos reconhecer quem somos. Somos impotentes diante de certas situações. E é nesse momento que nós devemos, nesses momentos graves, que nós devemos saber para quem nós devemos apelar, para quem nós devemos olhar, para quem nós devemos pedir ajuda, pedir um auxílio, uma ajuda, um socorro. E eles fizeram isso, porque está escrito: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o segredo eficaz que tem que acontecer com você e comigo. Os nossos olhos têm que estar postos no nosso Deus, o nosso Criador, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Quando os seus olhos e os meus olhos estiverem postos em Deus, com firmeza, Ele vai agir em nosso favor. Porque quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, isso significa que nós estamos reconhecendo a superioridade dEle, a onipotência dEle, o poder dEle. Nós estamos reconhecendo que precisamos dEle, da ajuda dEle. Nós estamos reconhecendo que somos humanos e que não sabemos o que fazemos. E que em nós não existe alguma força que possa resistir às calamidades que podemos enfrentar. Então nós devemos reconhecer isso. E isso, esse povo reconheceu, porque todo o Judá estava em pé diante do Senhor, com essa atitude, com essa postura de não saber o que fazer, de não ter força em si para resistir. Eles estavam diante do Senhor em condição humilde, de humilhação. Nós também temos que se humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Mas é preciso nos sujeitarmos a Ele. Essa é a prioridade que nós devemos entender. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda aquela população, de forma geral, estava nessa condição, diante do Senhor. Estava olhando para o Senhor, com os olhos postos nele, crianças, mulheres, a população de forma geral. Hoje também tem que ser assim. A população do mundo, em todos os países, tem que ter essa atitude para com Deus. Tem que olhar para Ele. Ele é o único capaz de ajudar a humanidade quando a humanidade reconhece que não consegue fazer mais nada, não sabe mais o que fazer. Quando a humanidade reconhece que nela não existe força para resistir às circunstâncias da vida, é nesse momento que a humanidade tem que olhar para Deus, colocar os olhos nele, olhar para Ele, com firmeza. É assim que tem que ser, a postura humana tem que ser essa. Essa tem que ser a atitude que vai fazer com que Deus possa intervir, possa nos ajudar, e possa fazer muitas coisas ao nosso favor. Ele espera isso acontecer. Mas agora eu espero que a humanidade queira fazer isso de forma sincera, espontânea, para que veja o livramento que Deus pode fazer. A ajuda dele é decisiva nesses momentos. Então nós devemos reconhecer, sim,
que precisamos dele, porque ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Isso aconteceu com esse povo. Deus agiu em favor deles quando ele mesmo viu que aquele povo tinha colocado, ou melhor, que aquele povo tinha começado a olhar para ele. Deus viu isso e agiu em favor deles. Se você ler o resto do texto aqui, você vai ver como Deus ajudou aquele povo. Isso significa o quê? Que a ajuda dele para você e para mim também será eficaz, como foi para aquele povo ali. Hoje ele quer nos ajudar dessa forma, mas é necessário que possamos olhar para ele. Agora, nós devemos fazer isso de forma unânime, para que assim o resultado de olharmos para Deus possa acontecer em nossas vidas, com ele operando e agindo em nosso favor. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas pessoas, possa esclarecer, possa abrir os olhos das pessoas para que elas possam olhar para Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Mensagem séria e importante para a humanidade hoje, que está vivendo muitos tempos difíceis. Muitas coisas estão acontecendo com várias pessoas em todos os países do mundo. São coisas graves. É nesse momento que elas têm que começar a olhar para Deus. E eu espero que a humanidade faça isso. Porque se a humanidade olhar para Deus firmemente, ele vai agir em favor de todo aquele que olhar para ele, sim. Então eu espero que isso aconteça com todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.